Eu acordei antes da minha esposa naquela manhã, só para descobrir a porta da frente de casa entreaberta. O pânico me invadiu na hora. Corri para o quarto do nosso filho, mas o que vi foi um vazio assustador. Eric, o nosso menino de apenas 5 anos, não estava. Procuramos incansavelmente durante dias e meses que pareceram eternos. Colocamos centenas de cartazes pela cidade. A foto de Eric mostrava seu rosto inocente no seu 5º aniversário, vestido com uma camisa xadrez azul e branco e um pingente de prata no pescoço que eu havia lhe dado. Sandra, minha esposa, mergulhou em uma depressão além do imaginável. As noites tornaram sua pior inimiga e a fome deixou de ser sua prioridade. Parecia presa num abismo de dor do qual não podia escapar. Nós vamos sair desta. Eu lhe dizia com a voz tremendo, embora nem eu mesmo tivesse certeza. Tu achas que ele ainda está lá fora? Eu perguntava. Sandra respondia com um olhar perdido. Já não tenho tanta certeza. Eu não sabia o que era pior. Pensar que Eric podia estar vivo suportando algo possivelmente horrível, ou na possibilidade de ele não estar mais neste mundo. Eu evitava falar sobre isso. E sempre que Sandra mencionava, eu cortava a conversa. Cada um processando sua dor à sua maneira. De certa forma, a tragédia acabou nos unindo ainda mais. Enquanto muitos casais separam com o peso de tal perda, nós ficamos mais fortes. Era a presença de Sandra com sua maneira de me levantar quando senti o mundo desmoronar ao meu redor. Algum tempo depois, Sandra engravidou de novo. Ela ficou aterrorizada porque sentia que havia falhado uma vez. Eu tentei acalmá-la, garantindo-lhe que desta vez tudo correria bem. Não podia permitir que suas inseguranças a dominassem. Sandra deu à luz a outro menino. Nós decidimos chamá-lo de Lucas. À medida que Lucas crescia, estranhas semelhanças com o inesquecível Eric começaram a surgir. Ele inclusive tinha a mesma marca de nascença na bochecha. Quando tiramos os brinquedos guardados de Eric, era como se Lucas já os conhecia. Deu ao ursinho marrom o mesmo nome que o irmão tinha dado. Lucas gostava das mesmas comidas e dos mesmos desenhos animados que Eric gostava. Era como se tivéssemos recebido uma segunda chance. Para ser sincero, as semelhanças entre Lucas e Eric eram demais para mim. Talvez por serem dolorosas lembranças. Lucas era mais próximo de Sandra do que de mim. Eu não importava. Pelo contrário, me dava mais tempo para concentrar no trabalho. Achava até confortante que o nosso segundo filho preferia passar mais tempo com sua mãe. Uma vez ofereci levá-lo ao parque. Ele recusou. Queria que a mãe o acompanhasse. Após completar 5 anos, algo surpreendente aconteceu. Lucas me pediu para levá-lo ao parque próximo da casa. O parque era rodeado de arbustos e cheio de brinquedos que ele gostava. Eu assisti ele brincando da mesma maneira que eu fazia com o irmão mais velho. Depois de algum tempo no parque, o céu escureceu como o prenúncio de uma severa tempestade. Lucas deslizava pelo escorrega quando recebeu uma notificação de mensagem. Era Sandra perguntando o que iríamos jantar. Eu respondi rapidamente e olhei para o escorrega. Para minha surpresa e frio na barriga, Lucas já não estava. Juro que só desviei os olhos por alguns segundos. Desesperado, comecei a procurar freneticamente, ao mesmo tempo que nuvens grossas e negras formavam no céu. Corri entre os arbustos, chamando pelo seu nome, até que finalmente o encontrei debaixo de uma árvore, cavando um buraco com suas próprias mãos. Eu corri para ele gritando, e ele virou para me olhar com as mãos cobertas de terra,
e uma expressão preocupada. O que você está fazendo aqui? Sabe o quanto me assustou? Podia ter se machucado. Nunca mais saia assim. Lucas pediu desculpas e eu abracei aliviado. Afinal de contas, o que você está fazendo aqui? Perguntei. Com seu pequeno dedo sujo, ele apontou para o buraco que eu tinha começado a cavar. Minha curiosidade acendeu. Aproximei do buraco raso e lhe disse para não brincar com terra suja. E Lucas respondeu: Mas pai, eu tenho que continuar cavando. Tenho que te mostrar uma coisa. Mostrar o quê? Perguntei. Pai, continua cavando. Você tem que achar uma coisa e ver por si mesmo. É um buraco grande. Pediu Lucas. Por alguma razão, senti uma estranha obrigação de ouvi-lo. Peguei um galho seco, grande e forte o suficiente para usar como ferramenta, e comecei a cavar. Lucas ficou por perto observando. Depois de um tempo cavando, bati em algo. E ao limpar a terra, vi alguma coisa que parecia um tecido quadriculado aparecer. Meu coração batia mais forte enquanto tirava mais terra. E foi então que vi um crânio pequeno, do tamanho do crânio de uma criança. Ao lado dele, algo brilhava. Eu afastei o crânio e peguei a coisa brilhante. Era um pingente de prata, o mesmo que eu tinha comprado para Eric no seu 5º aniversário. Confuso e em pânico, olhei para o crânio, para o pingente e gritei: O que é isso? Que diabos é isso? Um relâmpago cortou o céu e Lucas ao meu lado respondeu: Sou eu, papai. Eric. Foi onde a mamãe me deixou depois que me fez dormir.